Fala pessoas, dia 7/10, segunda-feira, finalmente tivemos o fim aí do primeiro turno, pra dar aquela amenizada nos ânimos, tava todo mundo brigando, todo mundo irritado, claro que ainda existe aí num aftermatch, aquela coisa, o pessoal ainda meio revoltado com os resultados, só que claro, a gente tem que ver aí a realidade do Brasil, né, a gente tem que conversar sobre o que aconteceu e muitas coisas foram alinhadas já, muitas coisas aconteceram e nessas eleições, inclusive de São Paulo, né, a gente teve muitas revelações. A direita ela foi adequada, ela foi lapidada com muita força, força bruta e está um pouco diferente, tá? Claro que a gente também vai falar um pouco do Rio de Janeiro, que foi uma grande decepção para a direita, não tem nem o que falar, a diferença de votos foi gigantesca, infelizmente é isso que a gente tem do Rio de Janeiro e São Paulo tivemos isso aí. Uma das eleições, acho que acredito, a eleição mais acirrada de todos os tempos, talvez do Brasil, né? Onde apenas 1% dividiu os 3 primeiros colocados. E olha que coisa absurda. Sabe o que isso me lembra? Que a Datafolha foi a mais correta. Aí com um erro aí quase de só 2%. Olha como eles estiveram próximos do resultado, logicamente colocando Boulos no lugar do Nunes na frente, logicamente. Mas olha como a Veritá, que sempre acertou, né, colocou aí uma porcentagem mais distante de um candidato para outro, acabou errando. E a Datafolha, dessa vez, foi a mais assertiva, a mais correta. E a gente teve aí, em São Paulo, justamente apenas 1% dividindo, ou menos de 1% da questão do Marçal para o Boulos, uma diferença mínima. Uma situação completamente inusitada. E a gente vai conversar um pouco de como foi. A gente assistiu ao vivo, né? A gente fez uma live passando, a gente fez aí até a diferença de votos a cada momento que foi atualizado. É engraçado que no começo a atualização é super lenta, depois quando chegou a 25% para frente acelerou. A diferença do Marçal para o Boulos, o Marçal na frente 14 mil votos. Do nada o Boulos acelerou tremendamente, passou em menos de 5 minutos esses 14 mil votos e abriu uma vantagem de até 50 mil votos na frente. Então você vê uma diferença absurda aí que foi passada rapidamente para o Boulos, que chegou a ficar apenas 1.000 votos, apenas 1.000 votos de passar o Ricardo Nunes, uma coisa assim completamente enlouquecida, né? Do nada aí o Ricardo Nunes pro meio do final começou aí lá perto do finalzinho se distanciar um pouco mais e aí a gente tem esse resultado que a gente já pode fazer um prognóstico quase que certo, tá? Porque aqui você vê a realidade. O Boulos só vai conseguir tirar votos da Tabata Amaral e do Datena, muito provavelmente, gerando aí seus 10, um pouco mais de 10%. Já o Nunes, ele tem um eleitorado completo quase do Marçal, que são 28% para ser adquirido no segundo turno. Então, tá muito fácil para o Nunes, tá? Aparentemente é isso que vai acontecer se tudo for correto. Aí você vai se perguntar de algumas coisas para mim, eu vou falar que você me conhece há muitos anos, sabe que tem coisas que eu não posso questionar aqui, por você sabe os motivos. E eu não vou ficar me prolongando nisso aí. Mas a gente vai conversar um pouco agora de todo o aftermatch, né? De todo o problema aí após esse embate. Rupturas foram feitas, disruptores apareceram. Marçal é um, a gente vai falar um pouco aí do que aconteceu com ele no final aí dessa corrida. Bolsonaro se manifesta após a derrota de Pablo Marçal. Ele fala, não precisamos que o Marçal declare apoio ao Ricardo Nunes. A direita brasileira não é gado, tem consciência e responsabilidade. Se o Marçal quiser declarar apoio, tudo bem. Mas não é uma necessidade. O Marçal passou a campanha dizendo que Guilherme Boulos usa drogas. A verdade é que o Boulos por si só é uma droga, disparou o Bolsonaro. Só que aquela coisa, sim, o Nunes precisará dos votos do Marçal, né? E outra coisa que a gente precisa conversar seriamente. A direita, algumas pessoas ficaram felizes com o resultado. Só que a gente tem que lembrar o que é o Nunes, tá? E nunca a gente tem que ficar feliz com esse resultado. É um resultado triste ainda, porque a gente precisa lembrar o que é o Nunes. Olha só, Nunes chama Tarcísio de irmão e diz que Boulos é radical em discurso após resultado. E o que eu quero dizer dessa matéria é o seguinte, na coletiva de imprensa, após o discurso, o prefeito Ricardo Nunes agradeceu o apoio do ex-presidente durante a campanha no primeiro turno. Só que eu digo, durante o discurso de vitória do Nunes, ele cita Tarcísio, ele cita um monte de gente e não citou o Bolsonaro pelo que eu vi, né? O que foi passado pela Jovem Pan. Pelo menos eu acho que ele não falou. Aqui está dizendo após discurso. Esse é o primeiro passo para aquele, sabe, o nojinho que sempre esses caras tiveram do Bolsonaro vai começar a empurrar quando ele não for mais útil.
Quando teve aí o discurso, ele abraçou o Paulinho da Força, tá? Paulinho da Força, que é um cara completamente esquerdista. Um cara que fala que Chapa de Nunes não é bolsonarista, pelo contrário. Eles próprios admitem. A STF reverte decisão da primeira turma e absolve Paulinho da Força de condenação à prisão. O cara que foi condenado aí a 10 anos e 2 meses, né? E você vê o quanto que o Nunes esteve próximo da Marta Suplicy, secretária dele. Você percebe o quão esquerdas são. Então, você de direita comemorar, com certeza, eu acho que você não está vendo o cenário todo. Estamos em uma situação ruim ainda, tá? Em tudo que o Bolsonaro fez é porque ele estava amarrado pelo Valdemar, né? Alguns questionam se ele está tão amarrado assim ou não, mas com certeza absoluta, acredito que, imagina um cenário hipotético, onde você tem aí, por exemplo, um Salles da vida, que é mais assim, representa mais os valores da direita, sendo impulsionado por todos, sem nenhum tipo de divisão, né? Não precisando aparecer o Marçal e ele lá sozinho avançando, com todos aí da direita apoiando. Será que o resultado não seria diferente? O questionamento, nunca se sabe. Muita gente fala que São Paulo, a direita não tem força. Mas olha só o que absurdo, e agora que vem o disruptor. Marçal diz que apoiará Nunes se prefeito se comprometer a adotar propostas, né? Então o Marçal muito tranquilamente deu a entrevista dele, falando que ficou muito satisfeito com o resultado, que os votos não foram jogados fora. E a gente vê o Marçal aí como um disruptor da situação toda. E a gente vai pegar algumas coisas que aconteceram com o Marçal. Por exemplo, o cara ele não pegou fundão eleitoral. Ele viveu aí de doações. Ele é um cara extremamente rico, mas não pode usar o dinheiro dele, porque já aconteceu dele usar o dinheiro dele, mesmo que não é do Estado, o dinheiro dele, ele acabou sendo afastado. Tentou presidência, não conseguiu, foi eleito deputado, não conseguiu, e agora ele resolveu apenas usar doações. Não teve tempo de TV, partido muito pequeno, ele não teve aí as suas redes, que elas foram tiradas. Você viu diversas aí pessoas da própria direita o atacando, e ele mesmo assim conseguiu alcançar e ficar apenas menos de 1% atrás do Boulos, assim de chegar no segundo turno. Então você percebeu que mesmo um cara sem nada, ele apenas usou a janela que foi aberta quando o Bolsonaro sai da direita, vai para o centro, chega próximo ao Nunes e deixa esse espaço. Ele utilizou esse espaço como algumas emulações, né, tentando assim algumas artimanhas do Bolsonaro, escrevendo um M na mão, fazendo algumas coisas para dizer, sou direita, e ele conseguiu todo esse alcance, né? Então, muita gente tem birra, né? Tem raivinha do Marçal, sendo que quando ele fez live com o Bolsonaro, todo mundo aplaudia. Eu, na época, estava completamente satisfeito, não queria nem saber de Marçal nem nada. Nem sabia quem era e nem fiquei sabendo, nem fui atrás para saber quem era. Apenas sabia que o Bolsonaro já tinha perdido, e quem é do vídeo exclusivo sabia que eu já tinha batido o martelo que o Bolsonaro ia perder, acho que mais de um ano antes. Então, o que o Marçal conseguiu, mesmo sem redes, mesmo sendo atacado, mesmo sendo calado, mesmo ele não conseguindo direito de resposta, mesmo com o Silas Malafaia fazendo quase, 20 vídeos contra ele, ele conseguiu 28%. Imagina se ele tivesse tido apoio, né? Enfim, são perguntas, questionamentos, tá? E ele, Marçal, você percebe que desde que ele apoiou o Bolsonaro até hoje, ele com 37 anos, conseguir tudo isso, ser um disruptor entre colocar muita gente da direita em dúvida, né? Essa divisão, porque você vê, não seria pro Nunes ter aí 60% dos votos, se não aparecesse o Marçal. Ele conseguiu, né, um cara de 37 anos, fazer toda essa dúvida na cabeça da direita e foi um disruptor, porque aí a direita foi dividida entre o pessoal que gosta muito do Bolsonaro e acha que a estratégia dele é 100% em vamos dizer assim, se aproximar do Valdemar, né, apoiar o Nunes e até mesmo abrir mão de valores, e temos aí um Marçal que viu essa janela sendo aberta, abraçou essas pautas, colocou aí dúvida na cabeça das pessoas, também foi muito tolerante com o MBL, né? Tentou abraçar o máximo possível. Ele mesmo disse que tem gente de esquerda que vai votar em mim. E você viu aí uma direita em dúvida. Seguir Bolsonaro cegamente e pedir, né, fazer o que ele pedir, ou tentar, né, seguir os valores, mesmo que Marçal foi uma grande incógnita, né, porque o pessoal cita muito o crime que ele cometeu com 17 anos, muitas dúvidas se ele será ou não um social-democrata, e aquilo. Nos meus vídeos exclusivos a gente fala muito bem, né, o que é o Marçal, toda a situação, mas a realidade é uma só, que a gente já falou há muito tempo aqui. A direita, ela foi lá nivelada por baixo. Ela foi aí colocada
para baixo, ela é quase uma social-democracia hoje, e a gente avisou que seria assim. Eles querem, vamos dizer assim, o pessoal fala, não, o bolsonarismo não morreu, mas ele está bem diferente do que era. E isso vocês podem com certeza perceber. Porque isso, o Tarcísio, ele, como eu falei para vocês, foi colocado para ser um cara que vai conversar com o centro e com a esquerda, né? E todos os políticos daqui para frente da direita vão ter que fazer essa adequação, essa aproximação do centro para poder sobreviver, né? E mas assim que essa direita vai mais para o centro, abre espaço. E esse espaço pode ser utilizado por diversas pessoas. Talvez o Marçal seja o primeiro a fazer isso aí. E você percebe que muitos vereadores foram eleitos por estar próximo só ao Marçal. Com certeza foram, né? Não foram poucos, foram bastante. E aí a gente vê uma divisão na direita. Mas o bom disso tudo é que o pessoal meio que se acalma um pouco, né? Claro que já tem umas declarações do Bolsonaro falando que não quer conversar com ele por causa do laudo. Teve a questão do laudo que foi muito bizarra, né? Que foi uma estratégia que dizem que Marçal só perdeu por causa disso, porque um laudo ele jogou de última hora, jogou assim e saiu correndo, literalmente correndo, né? E eu achei muito estranho o desespero da mídia. Por quê? Eles falaram de várias coisas do laudo no desespero que estavam certas. Só que o erro mais gritante do laudo foi o logo da empresa, que era o Mais Consulta de Manaus, sendo que aqui de São Paulo era Mais Consultas no plural, e você vê que o logo é completamente diferente, é só você ir no Google Maps, na comunidade fechada a gente mostrou tudo isso, né? E ficou muito claro, mas a mídia raramente falava isso. Perdido, um desespero mesmo, ficaram incomodados. E talvez isso tenha tirado aí a oportunidade do Marçal chegar para o segundo turno. Eu não sei, porque muita gente gostou do Marçal por N outros motivos. Mas com certeza, se ele tivesse ganho, se ele tivesse chegado ao segundo turno, talvez isso teria dado para ele problemas, ele nem elegível estaria. Olha só que estratégia mais absurda, bizarra. Mas de qualquer forma, temos aí o resultado. Pessoal que estava muito com raiva do Marçal, acho que pode ficar um pouco mais tranquilo, porque terá o Nunes aí no primeiro turno, e as chances dele vencer são muito grandes. Se ele não vencer, a matemática vai ficar meio estranha. Mas de qualquer forma, o Marçal já falou que não vai, vamos dizer, fazer campanha para voto nulo, coisas absurdas do tipo. Ele, como um cara, né, que se diz coerente, vai realmente apoiar o Nunes, porque enfrentaremos o mal maior, que na minha opinião está longe de ser o ideal, tá? Eu sinceramente vejo isso tudo como uma grande tristeza. Só não transparece essa tristeza, porque quem é aqui do vídeo exclusivo sabe que eu tô, sei lá quantos anos já prevendo essa situação, e quem me assiste há muito tempo e acompanha os vídeos exclusivos tem noção da realidade, né? Porque muita gente assiste meus vídeos e não tem noção do que eu falo e realmente penso, tá? Porque é aquela coisa, muitas coisas as pessoas não estão preparadas. E aqui, quem tá nesse canal, está preparado, e por isso que muita gente chega aqui, cai de paraquedas e fica citando assim, né? Ah, mais 72 horas, sendo que eu nunca falei de 72 horas, eu sempre fui pé no chão e decepcionava muita gente. Só que aquilo, quem se decepcionou lá no passado, já não fica tão triste com a situação atual, que é realmente muito triste, tá? Parabéns aí aos bolsonaristas que ganharam em outros estados, né? Outras cidades do Brasil, mas são vários nomes que eu também não gosto, né? É aquilo, quando a gente se aprofunda tanto, há tantos anos como esse canal aqui, 15 anos, você vê problemas em todos. Só que em São Paulo, os problemas são bem maiores, como a gente mostrou. Eu falei do Paulinho da Força, mas os problemas são muito mais profundos do que você imagina. A gente já chegou a falar, né? Aí, comentar antes, mas a gente vai fazer mais um vídeo exclusivo sobre esse assunto aí e se aprofundar ainda mais para você ver a situação do Brasil, como é ruim. Mas só para finalizar esse vídeo aqui, eu acho que essas eleições municipais de São Paulo foram as mais divertidas, as mais interessantes, as mais reveladoras. O disruptor Marçal conseguiu revelar muita gente, por exemplo, o Datena, você sabia que ele era tão agressivo assim? Você sabia que o eleitorado tinha essa divisão onde o que o Bolsonaro fala é uma ordem absoluta, aqueles que o outro lado que valores falam mais alto e não importa o que aconteça, vai votar como quer e ponto final, e alguns até votaram em Marina Helena, mesmo os votos dela não serviram para nada, e que se os votos dela fossem por Marçal, por exemplo, a gente teria um Boulos em terceiro lugar, olha só que maravilha, a gente teria Nunes e Marçal, e aí deixa que o pessoal se mate, não seria muito interessante? Seria, mas essa é a realidade brasileira, tá? E essa foi minha análise, eu espero que vocês estejam bem, e amanhã estamos aí com as notícias habitual, vai ser com certeza muita notícia
acumulada. A gente vai falar um pouco desse assunto também amanhã, com as novidades que aparecerem, e vídeo exclusivo vou tentar fazer hoje, tá certo? Pra gente não ter esse atraso aí que teve nas últimas semanas. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, nos falamos em breve, muito obrigado e até mais.